Quais os níveis do despertar da espiritualidade? E em qual nível estamos? Em quais dos nossos corpos ou em qual está localizado os centros de energia, os chakras? Como ter mais convicção e confiança no momento de fazer as mudanças que necessitamos em nossas vidas? Por onde começar nos estudos da espiritualidade? Eu sou o Hélio Gabriel e está começando mais um Hélio Responde. Olá, pessoal! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Hélio Responde, este vídeo em que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. E vamos iniciar então com a pergunta da Solarium. Hoje são 4 perguntas que eu tinha ficado de responder e que eu estou resgatando essas perguntas. Vamos iniciar então, que diz o seguinte: como identificar o processo de despertar e quais os seus níveis? Seja bem-vindo novamente, Hélio, para vocês verem como essa pergunta faz tempo já que surgiu aqui, porque eu já fui bem-vindo há bastante tempo. Muito obrigado pela sua pergunta, Solarium, e vamos lá. Bem, sobre esse despertar espiritual, né? O primeiro ponto a nós entendermos é que não há como nós não despertarmos. Pela própria dinâmica da vida, pelas próprias leis da natureza e do universo, a gente vai ter, quer queira, quer não, experiências. E com essas experiências nós vamos ter aprendizados. E esses aprendizados vão fazer a nossa trilha, a nossa jornada, a nossa caminhada e o nosso crescimento. Portanto, esse despertar de vislumbrar algo de um ponto de vista superior, para perceber ele de um ponto de vista mais complexo, mais estruturado e organizado, vai acontecer, quer nós queiramos ou não. O despertar é inevitável. Agora, é claro que existe como a gente antecipar esse despertar, né? Porque a vida ela está a todo instante conversando conosco através de situações. A gente atua com uma ação e a vida às vezes reage, ou por vezes a vida nos impõe alguma coisa e somos nós quem reagimos. E fica nessa conversa, nesse diálogo entre nós e a vida, gerando esse karma, que é uma ação por vezes nossa e por vezes da vida. A gente tem que entender a linguagem que a natureza se utiliza para se comunicar conosco. Entendendo isso, a gente vai conseguir conversar com ela e antecipar o nosso progresso. E claro que a gente tem que trabalhar sempre com 2 ferramentas que podem ser entendidas como meditação e como reflexão, que é também o trabalho de ação e de pausa. Um trabalho de reflexão, de voltar para dentro e aprender com aquilo que se passou, e um momento de esvaziar-se para poder receber o que a vida quer nos oferecer. E não tem também, dentro do despertar espiritual, um momento em que nós chegaremos no ápice, um momento em que finalizaremos a nossa caminhada. Não podemos cair no engano de achar que está bom, está pronto, não preciso mais despertar, não preciso mais caminhar. Porque as cascas da cebola são infinitas. Não podemos cruzar os braços e não mais dançar conforme a música da vida, que é movimento, que é transformação, que é continuidade, que é aprendizado, que é serviço, que são tantas coisas. Então, cuidado com quando vocês falam, com quando eu falo também, eu estou desperto. Não, tem milhares de situações e milhares de circunstâncias que nós não estamos nem um pouco despertos ainda. Então, vamos com humildade observar aquilo em nós que necessita ser trazido à superfície, que precisamos despertar naquele ponto ali e trabalhar com consciência e lucidez em cima para que a gente cresça neste ponto e assim nos outros que surgirão também. Então, muito obrigado, Solarium. Vamos à próxima pergunta, que é do Toma. Ele diz de novo: Hélio, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Queria saber se o corpo espiritual ou o corpo astral também possui os chakras como o nosso corpo físico, né? Interessante aqui que ele está colocando corpo espiritual e corpo astral como a mesma coisa. E se a gente for analisar distintas filosofias, a gente vai perceber que existe sim algumas que colocam o corpo espiritual e o corpo astral como sendo a mesma coisa.
Mas um ponto importante a destacar aqui é que os nossos chakras, eles não estão localizados no nosso corpo físico, né? A nossa ciência, com toda a tecnologia que temos hoje em dia, não conseguiu identificar no corpo físico esses centros de energia. Eles não estão aqui, porque se estivessem já teriam sido decodificados, encontrados, enfim. Os nossos chakras, os nossos centros de energia, vórtices de energia, ou caldeirões de energia, ou dantians, como quisermos chamar, eles apresentam-se no nosso corpo astral. Eles fazem parte da anatomia, da fisiologia do corpo astral. Agora, para eles poderem interagir com o corpo físico, é necessário que eles adensem-se um pouco e se apresentem também no corpo energético, ou também chamado duplo etérico, para haver a conexão com o corpo físico e haver as trocas de energia necessárias. Então é bom atentar a isso, que os nossos chakras não estão no nosso corpo físico, estão nos corpos mais sutis, o corpo astral. Então tá feito esta pergunta também. Vamos à próxima, que é a da Rose Jimenez. Ela diz o seguinte: por que temos tantas dúvidas na hora de fazer uma mudança? Como, por exemplo, reconhecer o final de um ciclo no emprego, numa casa, num grupo religioso, etc. Né? Pode acontecer e acontece muito em relacionamentos afetivos. Creio que é porque nós não temos bem Creio que seja porque nós não temos bem definido o nosso papel na vida. Não temos definido o nosso propósito. Se a gente não sabe qual é a nossa função, a gente não sabe para onde temos que caminhar. Se eu sei que eu tenho que ir para determinada direção, eu vou analisar se aquele emprego, se aquele relacionamento, se aquele local geográfico que eu estou morando vai de encontro ou vai me possibilitar vivenciar e executar aquilo que eu tenho que fazer. Se isso não estiver alinhado com o que eu tenho que fazer, vai ser muito simples eu largar esse contexto que eu estou vivendo para partir para algo que alimente a minha felicidade, alimente meu espírito, que me dê motivação para levantar todos os dias e buscar a minha tranquilidade, a minha paz na vida, né? Não ter claro o seu objetivo de vida é fundamentalmente o que traz insegurança, medo e todos os abalos que a gente pode sentir emocionalmente para não fazer as mudanças necessárias. O primeiro ponto é esse: saber para onde se caminha e depois querer caminhar para onde se caminha. Nossa última pergunta, do Sam A, diz o seguinte: Hélio, eu fui evangélico minha vida toda, mas deixei de acreditar no Deus que a Bíblia prega. Mas ainda acredito em um ser ou seres superiores em consciência, mas me sinto perdido no que realmente acreditar, em ter motivo ou uma razão. A gente cresce com crença que temos que crer em algo ou em alguma coisa, mas eu me perdi no meio do caminho. Tem algum conselho? Grato pelo vídeo incrível. Ele estava se referindo ao antigo, onde ele fez essa pergunta. E sim, é interessante a gente analisar essa necessidade do ser humano de crer em algo, né? As nossas crenças vão criando as circunstâncias da nossa vida que a gente vai tendo os aprendizados. E é natural também, a gente cresceu numa cultura que nos impõe majoritariamente esse modelo, que é o modelo de Deus que a Bíblia prega. Mas se nós formos analisar outras culturas, outras filosofias, outras tradições, nós vamos entender e perceber que não há apenas essa forma de entender Deus, né? E aí varia até os nomes. Pode ser Javé, Tal, Brahman, Paramashiva, tantos outros nomes que atribui-se ao que a gente conceitua como Deus. Eu daria o conselho de justamente isso: estudar filosofias que partem de um princípio de unidade. Às vezes a gente utiliza um óculos negro e tudo que a gente olha, a gente enxerga negro. Mas se a gente mudar o filtro, mudar as nossas impressões mentais, a gente pode mudar a forma como a gente enxerga a vida. Buda falava, né, que mude os seus pensamentos e você mudará o mundo, porque modificará também os comportamentos das pessoas, porque elas enxergarão a vida de uma forma diferente e atuarão em consonância com isso. Então esse é um bom ponto de partida.
estudar filosofias unas. E existe, na minha percepção, uma diferença também de Deus e de seres superiores. Eu tive muito contato com seres superiores e tive contato com Deus também. Posso falar isso com toda a segurança do mundo, inclusive converso com Ele. E sairá uma série aqui no canal que é justamente isso, nós conversando com o divino, conversando com Deus. Mas se nós analisarmos uma sociedade num planeta que está mais avançado do que nós aqui na Terra, com certeza eles são seres superiores e que para nós poderiam ser deuses, se alguém do nosso meio fosse visualizá-lo e interpretá-lo, porque ele muito provavelmente, esse ser superior, teria mais capacidade tecnológica e poderia criar e nos dar, nos presentear tecnologias, nos presentear situações que para nós eles seriam deuses. Eles seriam deuses para a nossa percepção, seriam confundidos com deuses. Mas existe também o Supremo, o Senhor dos Senhores ou o Grande Espírito, que é o Deus que deu origem a tudo, que é a causa das causas, que apresenta-se nesse universo de manifestação, ainda de forma dual, devido à nossa compreensão mental de separação das coisas, mas em essência é uma única coisa, é um único ser, é uma única causa, que aí vão variar os nomes e podemos até brigar por isso. Aqui nós não brigamos por isso, algumas tradições sim fazem isso, mas nós aqui não. Nós trabalhamos com a fraternidade. Enfim, é isso. O conselho que eu poderia te dar é mudar primeiramente a sua visão de mundo a partir dessas filosofias de unidade. Então essas foram as perguntas de hoje. Agradeço você pela companhia, por disponibilizar um tempo comigo, e deixe aqui embaixo nos comentários sua pergunta para que ela seja respondida no próximo ou nos próximos Hélio Responde. Um grande abraço, fique na paz.